Olá, tudo bom? Gente, olha só, quero continuar ainda na unidade que a gente está, porque o capítulo 9 é muito legal, tá? Então, pega lá o seu livro, página 33, capítulo 9. É um título enorme, mas vai valer muito a pena assim, nessas aulas que se seguem. Vão estar vindo. Segunda metade do século XX, a gente tem a arte conceitual, arte pólvora, arte cinética e a op art, ok? Então, já pega aí o seu marcador e o que eu marcar aqui, você marca no seu livro, que vai que, né? A gente volte a falar aqui, né? Depois cobrando, numa prova, enfim, vamos lá. Veremos, né? 4 manifestações. De um lado, a gente vai ter, né? Nessa unidade, nesse capítulo, arte conceitual e a arte pólvora, que se valeram de materiais simples, e do outro, a op art e a arte cinética, cujas criações, as ciências e o cálculo eram fundamentais, ok? Então, vamos começar com a arte conceitual. Ao final de cada tópico, tem um videozinho muito legal que eu vou passar para vocês, tá bom? Mas vamos cair aqui no nosso livro primeiro. Arte conceitual. Ela se desenvolveu entre 1960 e 80 e colocou em evidência o processo de criação, valorizando mais até do que o resultado final, né, desse processo. Para a arte conceitual, portanto, as ideias valem mais, deixa eu marcar aqui, as ideias valem mais do que o objeto finalizado, tá? É o tipo de arte do videozinho, até a menina fala assim, tipo, oi, que é isso, né? Mas é bem por aí, tá? As obras dos artistas conceituais são muito diferentes entre si, mas carregam pelo menos 2 questionamentos em comum. O que é um objeto finalizado e como o espaço deve ser preparado e ocupado, tá? Para esses artistas, o que define seu trabalho é a maneira como eles percebem o mundo e se expressam o seu olhar, ok? Muitas das obras de arte conceitual são uma manifestação de ideias. Isso é legal também de marcar. Manifestações de ideias sociais, políticas e comportamentais, nas quais os artistas questionam o valor de um objeto artístico dentro do mercado da arte e o poder das instituições culturais, galerias e governos tinham sobre a produção ao financiar somente um determinado grupo de artista ou estilo. Tá? Então, o que é essa definição de arte? Né? Por que isso é, isso não é? Essa é bem essa ideia do questionamento. Tá? Vamos para os 2 últimos parágrafozinhos aqui, que vai falar da ideia de, assim, para você conseguir começar a entender esses artistas, assim, tem uma obra de arte conceitual chamada Uma e Três Cadeiras, de Joseph Coast. Eu coloquei ela até na nossa prova. Era uma cadeira lá, né? Que não era da pop art. Agora você já sabe que é uma arte conceitual. Nessa obra, o artista confronta no mesmo espaço uma cadeira real, sua representação em fotografia e sua definição a partir do dicionário. Não sei se você reparou, tinha tinha cadeira lá, né? E tinha o que significava a cadeira. Com isso, propõe uma discussão filosófica relacionada ao significado das coisas no mundo material e no mundo das ideias e conceitos. Tá? A arte conceitual provocou também uma inversão na forma como o espectador se relaciona com um objeto artístico. Tá? Eu quero colocar para ti agora um vídeo, um tópicozinho, né? Sobre isso, tudo que a gente falou e algumas imagens assim, tá? A professora ou a apresentadora, né, se colocou muito bem em relação à arte conceitual, por isso que eu quis trazer para vocês, tá? Vou colocar aqui. Peraí, deixa eu só achar. Botar. Conceitual é aquele tipo de arte que você olha e fala: é tão conceitual que eu devia até falar. Esse foi da prova, hein? Mas afinal, você saberia explicar o que é arte conceitual?
A arte conceitual é qualquer expressão artística na qual o conceito ou a ideia é mais importante do que o objeto em si. Geralmente é um tipo de arte de difícil compreensão. Porém, por trás de um trabalho fútil, vazio e incoerente, muitas vezes existe uma profunda reflexão e um vasto estudo. Essas obras representam conceitos profundos e relevantes sobre diversos assuntos. Conhecer o mictório de Duchamp é um requisito fundamental para se entender a arte conceitual. E como nesse canal nós pensamos em absolutamente tudo, já temos 2 vídeos sobre esse assunto, um sobre o dadaísmo e o outro sobre Duchamp. Vamos fazer um resumo sobre essa obra. Em 1917, Duchamp fazia parte do dadaísmo, que era um movimento que propunha, entre outras coisas, questionar a validação do que era considerado obra de arte ou não. Ao propor o mictório como um objeto artístico, Duchamp estava rompendo nesse momento a barreira que dividia o cotidiano do universo da arte. A obra em si não era o mictório, era a mensagem, a proposta, os questionamentos, era tudo que suscitava essa obra, e não a materialidade em si. E de repente, uma coisa tão banal põe em xeque tudo que se entendia sobre arte até o momento. E é aí que se encontra a chave da arte conceitual. Toda a produção feita a partir dessa proposta tem a subjetividade como principal elemento. É uma arte totalmente interpretativa que desencadeia uma série de experiências que se dão de formas diferentes de um indivíduo para o outro. Geralmente abordam temas polêmicos, não possuem fins lucrativos, pelo menos da forma tradicional, produtor-consumidor. Apresentam um forte engajamento e o assunto da obra é mais relevante do que a técnica, a forma e a materialidade. Tem uma frase que explica muito bem todos os tipos, todos os movimentos da arte contemporânea. Ela diz o seguinte: toda arte é filha do seu tempo. Isso explica o caos que nós vivemos dentro do universo da arte, que nada mais é do que o caos em que vivemos em toda a sociedade. E se você se interessa por esse assunto, quer conhecer um pouco mais sobre arte contemporânea, a arte conceitual, faremos uma série nesse canal sobre esse assunto. Esse foi o primeiro. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like aqui no vídeo e... É isso aí. Tá bem facinho, né? Essa ideia do conceito de arte conceitual, né? Trabalha conceitos, né? Trabalha a palavra. Vamos voltar lá para o nosso livro? E vamos para uma outra arte, que também é bem conceitual, porém... me apareceu. Porém, bem interessante também, tá? Temos aqui, e aí você vai lá no capítulo, lá para a página, deixa eu olhar aqui, página 37, que é a arte povera, tá? Ela praticamente, né, no mesmo período dos anos 60 e 70, mesmo período da arte conceitual, então estava aquele bololô, tudo fervilhando. Um grupo de artistas italianos começou a produzir uma série de obras que dialogavam com a arte conceitual, que ficou conhecido como arte povera ou arte pobre. Um dos valores que a arte povera agregou à produção artística dessa década foi a possibilidade de utilizar nas obras de arte materiais, produtos sem nenhuma manipulação, além daquele necessário para compor no espaço. Podemos observar, nesse tipo de procedimento... Subi aqui, peraí. 37? Podemos observar... Cadê? Aqui. Podemos observar, nesse tipo de procedimento, na obra Vênus dos Trapos. Olha aqui embaixo, né? De Michelangelo Pistoletto. Nessa obra, o artista compôs o espaço utilizando-se de materiais já prontos. A estátua, que era uma estátua de Michelangelo,
e as roupas usadas, já prontas, né? Organizando de modo a criar um sentido próprio para a sua obra. Nesse caso, ao unir-se em um único espaço, esses dois materiais, o artista estabelece uma relação entre a arte manual da antiguidade greco-romana, representada pela estátua de Vênus, e a indústria e sua produção em larga escala, exemplificada na montanha de roupas. E aí, eu achei um vídeo da Patrícia Camargo, que eu gosto muito. Ela é uma professora de arte e tem um canal assim que você certamente já viu. Eu já usei e abusei da Patrícia aqui nas nossas aulas. E eu quero colocar para você entender bem essa arte pólvora, porque assim, no nosso livro está bem curtinho, mas ela é tão rica que vale a pena a gente assistir o que a Patrícia traz para a gente em relação a esse conteúdo, tá bom? Vou sair aqui, vou deixar bem grandão para você. E olha que legal. Pistoletto, mas tem uma obra, uma das obras mais importantes dele, que eu tenho certeza que você já viu pelo menos uma foto. A obra é A Vênus dos Trapos. O Pistoletto, ele foi um dos precursores de um movimento conhecido como arte povera, do italiano pobre. Povera é igual pobre. Mas não era pobre no sentido de recursos, ou de acabamento desleixado, nada disso. Tem a ver com os materiais que não eram os artísticos per se, como tinta a óleo, esculturas em bronze, nada disso. Não que eles não vão usar, mas esses não são os materiais principais. Porque eles vão usar o que eles chamavam de materiais da realidade. Jornais, pedaços de madeira, sapatos desgastados, roupas de segunda mão. Então essa arte, pra mim, ela é super ainda atual, porque fala de reciclagem, né? E tem coisa mais atual do que esse nosso problema com o lixo, essa necessidade que já não é que a gente deve, que é uma coisa necessária realmente reciclar o que a gente utiliza. Pro Giulio Argan, um crítico historiador da arte povera significa uma arte tecnologicamente pobre no mundo tecnologicamente rico. A arte povera, ela vai surgir depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos 60. E então a gente tinha um mundo que estava sendo, por exemplo, as cozinhas das casas invadidas por eletrodomésticos. Era o boom do turismo de massa que surge depois da Segunda Guerra Mundial, né? Os grandes aviões comerciais e o consumo. Então as pessoas começam a consumir. E nessa sociedade opulenta, o Argan afirma que só podia surgir uma arte pobre em contrapartida, uma arte que tratasse de coisas básicas como a vida e a morte. E o Pistoletto e seus amigos eram artistas que se recusavam a ser artistas, porque eles não queriam ser mercantilizados, e para eles tudo acabava sendo mercadoria, produto. Até aquela arte mais agressiva, mais violenta, chegava um momento em que ela era absorvida, em que ela era assimilada pelo sistema. E eles se preocupavam muito com o consumo. Eles viam que as pessoas só queriam consumir e estavam se esquecendo desse senso de memória coletiva, do passado. E eles tinham medo que esses sinais até do passado que estavam entre nós fossem deixados de lado e desaparecessem. Por isso eles vão contrapor muito o novo e o antigo, para fazer a gente pensar como a gente quer o passar do tempo na nossa sociedade. Como que a gente não pode esquecer tudo o que aconteceu. Até porque pense que a maioria desses artistas havia vivido a Segunda Guerra Mundial. De jovenzinhos ou de crianças, mas tinham vivido. E eles também não vão se limitar, vão ultrapassar a barreira de dividir arte e vida. Isso é uma coisa bem comum, né, na arte contemporânea, mas eles vão também destruir uma outra barreira, que é das linguagens. Eles não vão fazer só escultura ou só pintura, eles vão englobar as linguagens artísticas em suas obras. E vão querer tirar a obra de arte desse mundo sacralizado do museu, levá-la para a rua. E o Pistoletto dizia que o espectador tinha que entrar dentro da sua obra, tanto que ele vai desenvolver, e ele vai ficar muito famoso também por utilizar espelhos.
ele vai fazer pinturas nos espelhos. E são maravilhosas. E vai criar uma outra dualidade, que é quando você tem a obra terminada, o artista se olha e se vê. Então ele é ator e espectador. E você e a gente, né, que chega diante da obra, a gente também se vê dentro dessa obra. Em 1966, ele vai criar uma esfera de papel, que é assim que eu ia chamar, esfera de papel, com jornais. E essa esfera vai ter 1 metro de altura. E ele vai sair com essa esfera pelas ruas de Milão. Começa um monte de gente atrás dele e tal. Então vai virar uma performance. No próximo vídeo eu vou dizer o que é uma performance. É muito fácil, não fique nervoso, preocupado com esses nomes. Mas para você não perder, já sabe, se inscreve agora aqui nesse canal, dá teu like pra gente aumentar a nossa comunidade. E voltando aqui, uma coisa muito interessante, que em 2009 ele fez uma releitura dessa obra, dessa esfera de papel. Na verdade, ele replicou essa esfera de papel numa parceria com a Tate Modern e saiu com essa esfera de papel pelas ruas de Londres. Um ano depois da esfera de papel, em 1967, ele cria a primeira versão da Vênus dos trapos, que a gente também podia chamar farrapos, né? Acho que fica bonito também, acho que é poético. E a gente viu o quê? Um monte de trapos empilhados. E nessa primeira versão, a maioria desses panos eram trapos que ele utilizou no estúdio para limpar aquelas superfícies reflexivas das suas pinturas nos espelhos. Então, outra vez aqui, ó, reciclagem. E diante desse monte de trapos, o que a gente vê? A figura mais clássica da história da arte, uma Vênus, a deusa do amor e da beleza. E aí a gente já começa a ver todas essas contraposições que a arte povera vai realmente explorar. A beleza do passado versus o desastre do presente. O multicolorido versus o branco. A memória clara versus o presente caótico. Duro e macio. Intelectual versus cotidiano. Algo valioso versus algo comum. Clássico versus contemporâneo. E essa Vênus tá de costas pra gente. E a gente quase não pode ver seu rosto. Parece que ela tá sendo eclipsada por essa matéria comum, ordinária. O artista ele fez várias versões da Vênus. Essa primeira, de 1967, ele utilizou uma escultura que ele encontrou numa loja de jardinagem, era de cimento, e para que ela ficasse mais brilhante, ele aplicou mica. E essa hoje está na Fondazione Pistoletto, em Biella, na Itália, que é a cidade natal do Pistoletto. Ainda nesse mesmo ano, ele fez outras 3 versões. Uma se encontra numa coleção privada na Alemanha, outra em Nápoles, e uma terceira que pertence a uma coleção milanesa se encontra emprestada no Museu de Arte Contemporânea de Turim. E é muito legal porque eles colocaram essa obra também numa... mostra uma contraposição da museografia, porque ela está uma peça contemporânea numa sala super clássica. Em 1970, o ano que eu nasci, ele fez 2 versões. Só que agora ele vai usar uma escultura em gesso, um pouquinho mais alta, de 1,60 m. E essas 2 versões estão, uma no Japão e essa que vocês estão vendo em Washington. Gente, você vê que já, se a gente for pro lado, a gente consegue ver o rosto dessa Vênus. Será que ele estava vendo que existia esperança nesse mundo caótico? Em 1972, agora ela é coberta por ouro, é uma Vênus dourada dos trapos, e ela se encontra numa coleção em Nápoles. A Vênus de 1974, eu adoro essa coisa porque parece agora vai ser uma Vênus de edição limitada, isso também é super visionário. Ela tem esse nome aqui, e ela tem a particularidade que a escultura ela foi criada por pedreiros na Toscana, e para criá-la eles utilizaram um mármore grego muito especial, porque ele já tem mica. E olha essa questão, a Grécia Antiga, tradição, novo, os artesãos fazendo essa escultura. Ela se encontra na Tate Modern. E a última versão foi uma performance. Já falei que eu vou dizer depois, né, no outro vídeo, que é uma performance. Mas ao invés da escultura, a gente tem uma modelo. E foi realizada em São Francisco. O legal dos trapos é que nos revela a possibilidade, mais do que isso, a disposição do Pistoletto em empregar
todo e qualquer aspecto da vida na arte. E, na verdade, essa vai ser uma característica, a característica mais forte da arte povera. Em 1967, o Pistoletto afirmou: no que me diz respeito, todas as formas, materiais, ideias e meios estão disponíveis e devem ser usados. E no próximo vídeo, que raios é isso de performance, Patrícia? E para saber... E é isso. Não é interessante, gente? Eu gosto muito, assim. E eu quero deixar para vocês possam responder, por favor, exatamente o que vocês sentiram, lá na página 37. Qual a sensação ou sentimentos você tem ao observar essa imagem? Essa que a gente acabou de ver, da Vênus, com um monte de trapos, né? Tá aí no seu livro. Responde aí, tá bom? A 1 e a 2. E também responde a questão, as 3 perguntinhas que tem perguntando sobre a arte conceitual, lá na página 34. Tá joia? Sexta-feira a gente se vê e a gente fala mais um pouquinho, e agora, então, de arte, op art, tá? Um beijo, tchau, tchau. Faz lá o exercício.